em paz e tranquilo. Eu falei, eu tinha dúvida, pastor. Não, mas pode ficar. O que vocês fazem aí, eu Não, penso. pode ficar tranquilo, a gente está. Eu sou rebelde, eu tô rebelde. Mais algum pastor? Mais uma pergunta? O que a gente ouviu dela, nós todos ouvimos, que ela ficou em dúvida quanto ao recebimento de uma pessoa que vem de uma igreja que passou por aspersão. Já falo para você Então, não, mas ela deixou uma dúvida, ela falou assim, não, mas não consigo, fiquei em dúvida, não foi? Você Sim, falou mas de inflamação. eu falei direitinho. Já foi, já. Eu falei direitinho. Na sequência ela respondeu adequadamente. Ok? Eu queria só Podemos? perguntar a ela qual a regra de fé e prática dos Isso falou membros aí. da Igreja Batista. Com a regra de quê? Com a regra de fé e prática dos membros da Igreja Batista. A palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16. Que toda a Bíblia é divinamente inspirada para corrigir, para redaguir, para instruir em justiça. Quais são os deveres da Igreja Batista? Os deveres é adorar ao Senhor em primeiro lugar, e equipar os santos, propagar o Evangelho do Senhor. E o negócio de ação social é o coração, porque tem gente que coloca junto, quando uma igreja ela é bem alicerçada, ela vai ter um coração generoso. Ou seja, culto, santificação, beneficência e instrução. Isso. E o primeiro dever da igreja seria... O primeiro dever é adorar o Senhor, porque todos os trabalhos da igreja é a adoração. Seria pregar o Evangelho, falar em Mateus capítulo 28, verso 19 a 20. Isso, ir por todo mundo, pegar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Mateus 28, 19. Ok? Ok? Vamos lá? Vamos passar então para a teologia, né? Passando para a teologia, então o pastor Alex. Boa noite para os irmãos, para os pastores. Boa noite. Né? E vamos começar, tá? Defina para a gente o que é religião. Religião, vou abrir aqui. Deixa eu responder. Tiago. Tiago 1, 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Né? A religião é se religar, né, com Deus, o homem se religando com Deus. Mas é o homem que se liga a Deus ou existe um meio exato para o homem ligar-se a Deus? Alguém que liga a Deus? Através de Jesus. Um único, suficiente Salvador, o aceitando, se arrependendo e sendo uma nova criatura. Porque não adianta só fé. Se você tiver fé, mas você não se arrepender, não adianta. Porque lá em Mateus 3, a primeira coisa que Jesus falou quando ele começou o ministério dele, ele falou assim: é chegado o reino dos céus, arrependei-vos. Então não adianta. Tem muita gente que está na igreja, mas ela tem fé, mas ela não tem arrependimento e ela não quer se arrepender. O que é teologia? Teologia vem da palavra teos, que é Deus, e logos, o estudo da palavra de Deus. Então a gente aprende sobre Deus, sobre quem Ele é, os seus propósitos aqui na face da terra, nas nossas vidas e para o futuro, nas mansões celestiais. Então, teologia é estudo de Deus, né? Estudo de Deus. Isso, aquilo que Deus revelou de si mesmo para a gente. Sim, aquilo que Deus se revelou e a maior revelação foi em Jesus Cristo. Ele foi a maior revelação. Certo. Como se divide a teologia? Não sei se eu vou acertar. Teologia bíblica, teologia exegética
sistemática, dogmática e prática, histórica. Teologia sistemática, fale de suas divisões. Vê se eu lembro todas, né? Antropologia, estudo do homem, bibliologia, estudo da Bíblia, cristologia, estudo de Cristo, a martiologia, estudo do pecado, pneumatologia, estudo sobre o Espírito Santo, soteriologia, estudo da salvação. Certo. Qual é a fonte máxima da teologia? A fonte máxima da teologia é a Bíblia, como eu falei ainda agora para o pastor lá atrás, que está em 2 Timóteo 3,16. É a palavra de Deus que tem tudo o que precisamos. Certo. E será que existe a possibilidade de nós vermos no universo, na história, a ação de Deus, para interagirmos, conhecermos, crescermos na questão do pensamento teológico, isso? Você está falando na criação? Na criação, isso, na história. Sim. Existe intervenção da revelação de Existe Deus? O quê? Intervenção da revelação de Deus para o homem? Na história ou na criação? Na história e na criação. E, assim, a palavra de Deus fala que Ele fala conosco através da criação. Primeiro eu vou estar lendo isso aqui, né, sobre a criação, Romanos. Romanos 1, né? Porquanto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então nós podemos realmente ter noção de Deus através da criação. Mas a maior revelação que podemos ter para entender Deus é através de Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sim. Fale sobre o que é trindade ou triunidade. E a base bíblica para isso. Tá. Trindade Sim. E triunidade. Sim, ou triunidade. A primeira vez que a Bíblia aparece sobre a Trindade é lá em Gênesis, que fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E nós vemos também lá em Mateus, quando Deus preparava Jesus para o seu ministério, Mateus 3,16, né? Que diz o seguinte: sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E também aquilo que eu falei agora, Mateus 28,19. Então, a Trindade é um único Deus que se manifesta em pessoas distintas, mas é um único Deus indivisível. Muito bem. O inferno existe? Sim, o inferno existe. A senhora tem base bíblica para isso? Porque nós vivemos uma dificuldade muito grande em pregar sobre o pecado, sobre o inferno. A Bíblia fala sobre isso? Olha só, como que eu não vou acreditar que existe o inferno se a gente vê aqui na Terra tudo isso funcionando perfeitamente? Então, eu vou viver a minha vida de qualquer jeito. Não, no fundo do inferno não existe. Gente, se Deus tem o poder de fazer tudo isso aqui, então não tem o poder de ter inferno, de existir inferno? Não, mas aí é um conceito humano, que a senhora está dizendo, biblicamente Eu falando, né? falando, porque vai ter a sua posição e a posição de alguém que questione a sua razão de fé, né? Como Deus revela isso? Então, aqui, lá em Mateus 25, 41 fala: então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Então a senhora defenderia isso? Sim, Lucas 16 também fala, né, do rico e de Lázaro, que o rico foi, né, para o inferno e o Lázaro para o seio de Abraão. Muito bem. Quem é Deus na sua concepção e conforme as Escrituras o revelam? Deus é um espírito puro, eterno, criador dos céus e da terra. Quem é Deus? É difícil a gente falar quem é Deus. A gente tem uma noção de quem é Deus, muito mais compreender o que é Deus. Podemos ter alguma noção. Mas lá em João 4:24 fala que Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus, Ele criou todas as coisas. Em Gênesis 1:1, Deus criou o céu e criou a terra. E Ele sustenta todas as coisas. Deus, Ele é eterno, Ele é infinito, como está lá no Salmo 102:20, que o nosso Deus é eterno e infinito. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Ele é imutável, Ele é transcendente, então Ele sustenta todas as coisas. Fale sobre os atributos de Deus, por favor. Existem atributos, os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Eu estou até falando aqui alguns agora, né? Falei. Então, os incomunicáveis são isso, o eterno, mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim, né? Ele é infinito. Lá no Salmo 139, fala que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, e isso só diz respeito a Ele. Mas existem coisas que Ele compartilha conosco, como está lá em Gálatas 5, por exemplo, o amor, a paz, a bondade, são atributos que Ele compartilha conosco. Tem outros mais, né? Não estou resumindo. Existem várias crenças sobre Deus. A irmã conseguiria me citar algumas delas? Sim, existe o politeísmo, que é a crença em vários deuses, o monoteísmo, que acredita que Deus pode estar no animal, pode estar numa árvore, principalmente nas coisas da criação. Tem também o enoteísmo, que é a crença de vários deuses, mas sendo que eles têm poderes diferentes. Tem o deísmo, que acredita em Deus, mas Deus está muito longe de nós. Existe Deus, mas Ele não está nem aí para a gente. Estou falando com a minha palavra, com as minhas palavras assim. Tem o ateísmo, que a pessoa não acredita em Deus. Tem o teísmo, Deus existe e Ele quer se comunicar com cada um de nós. Tem o racionalismo, que a pessoa é racional, então tudo da pessoa é visto, inclusive a Bíblia, Deus, de forma racional. Tem o agnóstico, que ele acredita que não tem como comprovar que Deus existe. Isso. Tá bom. Vamos para frente. Fale sobre o criacionismo. O criacionismo, você quer que da criação, fale, a teoria da criação. A teoria. Isso. Porque assim, existe o criacionismo e existe o evolucionismo. Tá, eu vou falar a teoria da criação de acordo com a teologia. Isso, porque assim, você pega comentários de grandes vultos que vão dissertar o início de Gênesis, muitas páginas, apoiando em determinado momento a evolução. Como a irmã vê o que é o criacionismo e se a irmã consegue fazer equiparação ou se a irmã é só criacionista. Então, vou falar, existe, eu vou falar sobre São Tomás de Aquino, né, que as 5 coisas que ele vê sobre a criação. Né? A primeira coisa é que ele vê que tudo se movimenta, estou falando de uma maneira teologicamente, tudo se movimenta da melhor forma possível. Você está se movimentando, está olhando para mim, está falando comigo tudo perfeitamente, e sempre isso se repete. Tudo é eficiente. Né? Teve o dia, teve o sol, amanhã vai ter de novo, tudo funciona de maneira perfeita.
São Tomás de Aquino, terceira coisa sobre criacionismo, que ele estudando, ele observou que existe várias criaturas que foram criadas, várias espécies, vários tipos de criaturas e níveis, né, de inteligência nessas criaturas. Então deve existir um ser perfeito que criou todas essas criaturas. Aí existe o governo, que São Tomás de Aquino percebeu que o governo, deve existir alguém que governa tudo isso, porque existe uma ordem matemática muito perfeita, que a Terra se movimenta muito perfeitamente, o Sol e a Lua. E aí depois ele viu, existe o perfeito, tudo é muito perfeito. E ele percebeu que tudo tem um design, e tudo no nosso corpo e na Terra. Então, esse é o criacionismo, de acordo com São Tomás de Aquino. E apoiado na Bíblia, como a irmã ensinaria o criacionismo à igreja, como pastora? Aí, no Irmã caso, trabalhou o conceito filosófico, né, de Tomás de Aquino, mas o conceito prático, da teologia da praxis. Como a Bíblia, o que a Bíblia ensina? A Bíblia dá apoio, dá alguma margem para pregarmos o evolucionismo, ou a Bíblia trabalha só com o criacionismo? Deus criou, existe um evolucionismo ou uma involução na natureza depois do pecado? então, eu creio que Deus, como lá em Gênesis fala mais de 40 vezes sobre espécies. Não tem como eu ler, que agora estou resumindo. Então, ele já fez tudo perfeito, tudo está dentro do teu DNA. É como se fosse um código. Então, por exemplo, quando você vê uma molécula, aqueles três átomos, por exemplo, eles não se encostam. Eu posso até pegar em alguém, eu não estou encostando na pessoa. E dentro daquela molécula, eles perceberam que existe alguma coisa que eles não conseguem entender, que faz aquilo funcionar perfeitamente. Então, é algo que só vem do Senhor, né? Está lá, tem em João, isso, posso ler o versículo? Fica à vontade, use a Bíblia quantas vezes for necessário. Porque aqui, lá em João 1, 2, fala, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele fez as espécies com capacidade, como se você vê uma pessoa que é negra, uma pessoa que é branca, uma pessoa que é moreninha, isso já está dentro do DNA dela, de maneira perfeita. Certo. E aí na hora certa Deus usa isso da maneira que ele acha melhor, que nós não entendemos, porque é demais, né? Não tem como entender. Certo. Falando ainda sobre Deus, a senhora conseguiria me definir imanência e transcendência? Imanência é Deus, e a gente vê Deus em todas as coisas, a marca de Deus em todas as coisas. Transcendência é porque Deus, ele está acima de todas as coisas. Certo. Falando agora sobre Jesus, né? Como a irmã falou, que é a revelação máxima de Deus, clara. O que é a cristologia? A cristologia é o estudo de Deus, né, e do sacrifício lá na cruz do Calvário por amor a cada um de nós. É o estudo de Jesus, daquilo que ele fez, né, dos ensinamentos, né, dos milagres. E quem é Jesus para a irmã? Quem é Jesus? O autor e o consumador da minha fé. Tem mais alguma definição? Jesus é o nosso Salvador. Tem alguma base bíblica para poder falar quem é Jesus? Alguma outra característica de Jesus, além de Salvador, que a Bíblia fala que seja importante para o ensinamento da igreja? O Jesus, ele é um profeta, né? Ele veio a esse mundo, então ele trouxe para cada um de nós a maior revelação, como está lá em Hebreus 1:1. Deixa eu ver aqui. Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, ele trouxe a maior revelação, ele foi profeta, ele trouxe a palavra de salvação,
né? Ele é sacerdote porque ele expiou os nossos pecados lá na cruz do Calvário, derramando seu sangue precioso, né? Então ele é profeta e ele é o nosso rei também. Isso, você mais falou sobre os ofícios, né? Muito bem. A senhora conseguiria definir a natureza teantrópica de Cristo? Eu não sei o que é isso não. Tá bom, mas é a natureza divina habitando na presença humana, mas não tem problema, que a irmã está Então aí seria a natureza É, estudo, né? hipostática. Eu Como li se estudo fosse isso. isso. Natureza, eu sei essa palavra, hipostática do verbo, que está lá em João 1, que é 100, João 1,14, que ele é 100% Isso. humano, deve ser uma palavra, dentro do próprio eu conceito. conheço essa palavra, hipostática do verbo. E a doutrina da kenosis? Como a irmã consegue definir? Isso, Filipenses 2, deixa eu abrir aqui. Então deve ter dois nomes, eu conheço como união hipostática do verbo. Filipenses 2, de 6 a 8. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, a humilhação, o estado de humilhação e o estado de exaltação, quando ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Amém. Existem muitas interpretações na história sobre a pessoa de Cristo. E algumas dessas interpretações geraram o que nós chamamos na teologia de heresias. A irmã poderia citar alguma dessas heresias, dos nomes, e o que elas definiam sobre a natureza de Jesus? Olha só, eu não lembro direito, eu só lembro a coisa mais importante, né, que Timóteo sempre combate, que todos os homens aqui de Deus combatem, né, as heresias. Vou dar um exemplo para você, irmã consegue, né? Que a irmã está peraí, deixa eu falar o nome. Docetismo. Não, eu lembro do gnosticismo, não é isso? Gnosticismo que eles pregavam que a carne é má. Até Platão falava sobre isso, né? Platão, Aristóteles, que a carne é má. Então, como que Jesus ele era, né, 100% homem e 100% Deus? O que não poderia, o gnosticismo, eu estou lembrando desse. Eu sei que tem outro, o docetismo, Então, o arianismo, né? Mas isso. não estou lembrada agora não. Nós tivemos um problema no final do século XIX, que foi a teologia liberal, e a sua filha, que é o ecumenismo. Dentro dessa realidade, como a irmã vê o nascimento de Jesus? Olha, esse negócio de liberal é meio perigoso, não é verdade? Porque eles tentam colocar o estudo da palavra de Deus de acordo com o homem. Aí você falou aí do negócio aí que eles fizeram. Filho do liberalismo e o ecumenismo. O ecumenismo, de pegar e reunir todas a religião, né, em uma só. Então a teologia liberal é perigosa. Então, e dentro dessa realidade, como a irmã definiria o nascimento de Jesus? Porque aí, se nós pegarmos a teologia do liberalismo, eles tentando racionalizar a Bíblia, eles não acreditam nessas realidades. Se não me engano é o Calbar, né, que era... Ele é neoliberal. É outra, Schleiermacher, Hanak, Bultmann. Calbar é o quê? Calbar, que é neoliberal. Ele tentou resgatar a neortodoxia. Dentro desse conceito, a irmã defenderia o nascimento de Jesus no conceito liberal, que ele não nasceu de uma virgem, não houve uma concepção virginal, ou ele nasceu natural? Como é que a irmã definiria não, isso? Ele nasceu de acordo com a palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Porque nós vemos a marca do Espírito Santo de Deus preparando Jesus desde o início. Vamos ler aqui, todo mundo conhece, mas é bom. Aqui, Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo.
Então, e ela dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, foi através do Espírito Santo de Deus. Então a irmã não seria adepta da teologia liberal. Não, eu acho isso muito perigoso. Sim. Falando sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Então, vou abrir aqui em João. Peraí. O Senhor, quando ascendeu aos céus, ele falou que não nos deixaria órfãos. E aí, lá em João 14, 16, ele fala assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Essa palavra aqui, Consolador, significa estar lado a lado com cada um de nós. E lá em João 14, 25 fala: tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho visto. Então, além de ele ser o nosso Consolador, lá em João 16, versículo 8, fala que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas lá também em Atos 2, fala que ele, o Espírito Santo desceu como língua repartida de fogo, e foi cumprida a profecia de Joel. Então o Senhor ele preparou a igreja com o Espírito Santo de Deus. E lá em 1 Coríntios 12 a gente vê os dons que o Senhor preparou a igreja, capacitou a igreja para ser o corpo de Cristo. E além disso também o Espírito Santo ele trabalhava de uma forma diferente no Velho Testamento. Ele trabalhava, o Espírito Santo ele vinha na vida da pessoa, mas ele não ficava, e aí em pessoas específicas. E já no Novo Testamento ele está eternamente com aquele que o aceita como único e suficiente Salvador de verdade, através da fé e do arrependimento. Então, e também o Espírito Santo de Deus, ele quer falar com a igreja. Lá em Apocalipse fala: ouça o que o Espírito diz às igrejas. E para fechar, eu quero falar de Gálatas 5, a respeito do que ele faz no nosso interior. Gálatas 5, 22. E se a gente observar aqui, o Espírito Santo, através do amor e do gozo e da paz, nós temos isso através do relacionamento com Deus. Você consegue o amor de Deus e transmitir amor através do relacionamento com Deus. Ter alegria na vida, gozo e paz através do relacionamento com Deus. E lá a longanimidade, benignidade, vida do Espírito Santo de Deus e a bondade já é o relacionamento com o nosso próximo, porque aí a gente tem, através do Espírito Santo de Deus, e a gente pode ajudar as outras pessoas e contribuir, fazendo o nosso melhor, praticando isso, a benignidade, a longanimidade e a bondade. E a gente tem que fazer por onde? Melhorar cada dia. E a respeito de nós mesmos, no nosso interior, a gente ter fé, mansidão e temperança. Todo mundo que realmente crê em Deus tem que ter isso no coração, fé. E buscar a mansidão e o equilíbrio. O Espírito Santo faz tudo isso. Então o Espírito Santo é uma pessoa, é uma força? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele se entristece. A palavra de Deus fala em 1 Tessalonicenses que a gente pode fazer por onde não dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Lá está falando o seguinte: não vos enchei-vos com o vinho da contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que se encher do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala: não extingais o Espírito Santo de Deus, porque infelizmente tem muitas pessoas que não dão lugar ao Espírito Santo e está extinguindo o Espírito Santo de Deus na igreja. E nós, como batistas, devemos ter muito cuidado, porque tudo bem fazer coisas erradas, que a gente vê por aí, através do Espírito Santo de Deus, que dizem que as pessoas estão com o Espírito Santo, mas também devemos dar lugar ao Espírito Santo de Deus na igreja. Certo.
Existe diferença entre dons espirituais e dons naturais? E dons espirituais e Dons naturais, natural dos homens, do ser humano. Não. Os dons são dados por Deus. Nós vimos lá em 1 Coríntios 12, deixa eu abrir aqui. Nove dons que tem aqui, mas tem muitos mais, né? A gente vê em Romanos também, que eu vou estar lendo, 1 Coríntios 12, né? Que os dons, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, então vem do Espírito Santo de Deus. E aqui vem falando sobre todas as manifestações que são 9 dos dons. Lá em Efésios 4:11 fala sobre, né, o dom de ser pastor, de ser evangelista, o dom de ser mestre, o dom de ser doutor. E existe também os dons de serviços, que está lá em Romanos. Eu não sei se eu vou achar aqui. Deixa eu ver. Eu não lembro. Achei. Romanos 12, de 6 a 8, que são os dons do serviço, porque o dom de Deus não é aquela coisa, você tem o dom só de curar, é aquela coisa estática, não, é uma coisa muito grande dentro deste dom. E a gente vê aqui em Romanos 12, seja de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Essa palavra aqui nos dá a entender que Deus pode, através dos dons, nos dar ministérios diferentes, como alguém, por exemplo, né, como o nosso irmão Severino, que fica ali na porta, tem esse dom, é um produtor de trazer conforto para a pessoa que entra. Isso é um dom. E alguém que chega com amor, com carinho, entrega um cartãozinho, são os dons de serviços. Certo. O dom de profecia. O dom de profecia? Sim. A Como Bíblia... define o dom da profecia? É alguém que fala em nome de Deus hoje? Como é que funciona? Dentro da cosmovisão. Isso aí está muito complicado hoje em dia, porque as pessoas falam que estão profetizando e falam muitas coisas da própria boca dela e estão usando os púlpitos para falarem de coisas humanas, de coisas, às vezes até para inflar o ego das pessoas, mas a profecia, realmente, de verdade, de acordo com a palavra de Deus, a pessoa não fala. Aqui, 1 Coríntios 14, fala assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, com amor, com carinho, mas principalmente o dom de profetizar. Então, devemos ter carinho e amor com todos os dons, mas a Bíblia fala que a profecia, ela edifica a igreja. Então, por isso a importância. Mas o que seria uma profecia? É algo que você recebe de Deus num plano transcendente? Ou o que seria esse dom de profecia aí nesse capítulo? A profecia é você iluminado por Deus, né? Através da iluminação dada por Deus, o Senhor te usa e você traz a palavra de Deus. Então, a Bíblia, no caso. A palavra de Deus, isso. Muito bem. O que é o batismo no Espírito Santo? Então, o batismo, vou abrir aqui a palavra. O batismo no Espírito Santo aparece somente 2 vezes na Bíblia, em Lucas e em Mateus. Mateus 3,16. Achei. Mateus 3,16 não. É Mateus 3,11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Então aqui está dizendo, né, os pentecostais usam isso daqui para falar dos dons de línguas, mas isso aqui não está falando
sobre isso. Lá em 1 Coríntios 12, é os dons de línguas que existem. E os dons de línguas, cada denominação vê de um jeito diferente. E a gente não acredita como eles, né? A visão é diferente. Mas o batismo com o Espírito Santo e com fogo é que quando você aceita Jesus como único e suficiente Salvador, você é batizado com o Espírito Santo. E o fogo significa que ele vai separar, ele separa o joio do trigo. Aqui em sua mão tem a pá, ele parará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Muito bem, e quando Davi fala, não retire de mim do teu Espírito, nós podemos perder o Espírito Santo? Não, mas é porque aí você está lá no Salmo 51, que fala, né, que ele está se quebrantando diante de Deus, né, as suas misérias. Fala que no Salmo 51 que ele é pó, não é verdade? Mas só que no Velho Testamento, o Espírito de Deus, ele vinha nas pessoas, como no caso em reis, em profetas, mas depois ele saía da pessoa, né? Era um determinado momento, para um propósito, para um objetivo. E agora não. Agora em Atos 2 se cumpriu a profecia de Joel. Então ele está eternamente nas nossas vidas. Falando sobre a salvação, o que é a soteriologia? Soteriologia, né, vem de sotérios, que significa o estudo da salvação. E o que é a salvação? Salvação é quando você aceita Jesus como único e suficiente Salvador, né? E você se arrepende dos seus pecados. E aí, em 2 Coríntios 5,12 fala que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5, mesmo. 5,17. 5,17. Agora lembrei. É muita coisa, é muitos versículos. Pelo menos eu acertei o 5. Meu Deus, é muita coisa. Tá. Só o Senhor. Então vamos à frente, que a irmã está indo muito bem, né? A irmã está na igreja para ensinar os eleitos de Deus. A irmã consegue nos apresentar aqui, de maneira breve, né? Um plano da salvação? Um plano Da salvação. Isso, que é a base para vocês. Eu acho que eu entendi. Peraí. Eu ia falar aqui em Romanos 8 para falar sobre o plano da salvação. Então, você aceita, uma pessoa, né, ela aceita o Senhor como único e suficiente Salvador. Precisa de fé, né, como está em Hebreus 11, e precisa de arrependimento, como o Senhor nos ensinou lá em Mateus 4, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A pessoa aceita a Jesus como único e suficiente Salvador, ela se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, como está lá como está em 1 Coríntios 5,17. E aí ela torna uma nova criatura em Cristo Jesus. E lá em Romanos 8,2 fala assim: porque além do Espírito de vida, em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então agora ela foi livrada, né, do pecado e da morte. E isso aí acontece a regeneração. No ato que a pessoa realmente se arrependeu, ela é uma nova criatura, agora ela é regenerada em Cristo Jesus. Começou o processo de salvação. É isso que eu queria? Isso. Começou o processo de salvação na vida dela. Aí, o próximo passo, quando ela é regenerada, ela também é justificada. Justificada em Cristo Jesus. Porque Ele é o único que pode fazer isso. Porque Ele é o nosso Redentor. Então, através desse sacrifício, Ele nos justifica, porque Ele é o nosso advogado, como está lá em 1 João, que diz que Ele é o nosso advogado. E aí, depois vem o processo na vida das pessoas de santificação. E lá em Romanos 8,12 fala: de maneira que, irmãos, somos devedores, e não a carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então isso é santificação, é todo dia, é um processo
É uma luta constante. A santificação é todo dia e aquele que está de pé vigie para que não caia. Então, é uma luta constante. E o próximo passo é a glorificação, Romanos 8:22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, que será glorificado. Muito bem. O cristão pode perder a salvação? Não, o cristão não pode perder a salvação. Agora, na visão arminiana, pode decair da graça, né? Mas eu não creio nisso, não. Certo. Porque lá em Efésios 2, 8:9 fala, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Já respondeu também o mérito da salvação, né? É. Então vamos falar sobre... Vamos à frente, caso o horário já nos convida. Antropologia. O que quer dizer essa palavra? Antropologia Isso. é o estudo do homem, Certo. da raça humana. E quem é o homem? Quem é o homem? O homem é a imagem e semelhança de Deus, como está lá em Gênesis 1:26. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E domine, e aí vocês conhecem, ele criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Ótimo. O que é bibliologia? Bibliologia é o estudo da Bíblia. Mas em que sentido? O estudo da Bíblia em qual esfera? Eu não consegui entender. Estuda o que? A história, a unicidade, no que se debruça a bibliologia? A bibliologia, ela estuda toda a Bíblia, o Novo Testamento, né, e o Antigo Testamento. Certo. Então, falando disso, qual é a composição de livros da Bíblia, em partes, e dentro dessas partes, da primeira parte, quantos livros, e da segunda parte, quantos livros? A Bíblia vem da palavra Biblion, né? Significa Bíblia, pequenos livros, né? A Bíblia tem 66 livros, 39 livros no Antigo e 27 no Novo. Tem 5 livros no Pentateuco, 12 históricos, 5 poéticos, é muita coisa, peraí, 12 históricos, 5 poéticos, profetas maiores 5 e profetas menores 12. No Novo Testamento, são 27 livros, são 4 evangelhos, 1 histórico, 13 cartas paulinas, 8 cartas gerais e uma profética, que é Apocalipse. Muito bem. Na divisão do Novo Testamento, os evangelhos, eles tratam de quê? Qual seria o tema central dos evangelhos? Os evangelhos de Jesus, né? Os evangelhos. Os evangelhos, ele trata da história de Jesus, de tudo que ele fez, de tudo que ele é, né? Que ele é o nosso Salvador e toda a sua trajetória. E uma das cartas que mais me chama a atenção, como os evangelhos, quer dizer, um evangelho que me chama mais a atenção, todos são lindos, mas o de Marcos, que mostra Jesus como servo e se preocupando com detalhes, quando ele curou tantas pessoas, quando ele curou o cego de Jericó, quando ele curou o surdo e o gago de Decápolis, quando ele curou o endemoniado de Gadareno, o endemoniado de Cafarnaum, quando ele curou a sogra de Pedro, o filho da viúva de Naim, quando ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes por 2 vezes, quando ele fez a pesca maravilhosa, é muita coisa maravilhosa que vai mostrando, né, que realmente o que é falado lá em Mateus, no final de Mateus 28, me dado todo o poder nos céus e na terra. Isso resume quem é Jesus. E o que é a Bíblia para a irmã? A Bíblia é tudo que eu preciso. A Bíblia contém
todos os ensinamentos que eu preciso para a minha vida diária, né, para, no caso, o ministério pastoral que terei. Então deixa eu fazer uma pergunta aqui. A Bíblia, ela é ou ela contém a palavra de Deus? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Porque lá em 2 Timóteo 3,16 fala que a Bíblia, toda ela, ainda fala assim, toda, ela é inspirada por Deus. Certo. O que seria a revelação? Revelação vir à tona, assim, estou falando minhas palavras, vir à tona o que está encoberto. Então, lá em Hebreus 1:1 fala que o Senhor se revelou aos nossos pais através dos profetas. E nos últimos dias, ele tem se revelado através do Filho. A Bíblia foi escrita por homens, Sim. mas ela foi composta pela vontade dos homens Não. ou ela é inspirada por Deus? A Bíblia, Deus ele usa a nossa personalidade, assim como eu falei que em Marcos ele falava de Jesus como servo. Então ele usa a nossa personalidade, tudo aquilo que nós temos, né, de bom, né, colocando na presença de Deus os dons. Mas esses homens, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escrever as Sagradas Escrituras. Mais ou menos, acho que foram 40 homens que fizeram a Bíblia durante 1.500 anos. Muito bem. Angiologia, do que se trata? É o estudo dos